Daí, pessoal, mais uma resolução. Em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda a população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função n de x igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 que multiplica x menos 1 represente o número de pessoas com doenças respiratórias registrados em um centro de saúde, com x igual a 1 correspondendo ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim por diante. A soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrados nos meses de janeiro, março, maio e julho é igual a... Bom, então ele está me dizendo que existe uma função trigonométrica aqui, ó, e essa função ela estabelece o número de casos de doenças respiratórias em um determinado posto, em um determinado centro de saúde, em função do tempo, né? Em função do tempo dado ali em meses, onde x justamente registra ou corresponde ao número do mês. Janeiro é o x igual a 1, fevereiro x igual a 2, março x igual a 3, abril x igual a 4 e assim por diante. Então eu quero a soma dos meses de janeiro, março, maio e julho. Então olha só, eu tenho isso aqui, ó, que no mês de janeiro, o x é igual a 1. No mês de março, que é o que ele está dando ali, ó, o x é igual a 3. Já o próximo mês que ele está trabalhando, que é o mês de maio, estou tirando aqui, ó, janeiro, março, maio. Maio é o quinto mês, x igual a 5. E o próximo é no mês de julho, e o julho é o mês 7, x igual a 7. Então, para resolver essa questão, eu vou resolver dessa forma, substituindo aí o x, respectivamente, pelo número correspondente ao mês. Então, vamos lá. Ó. No mês de janeiro, o que eu sei no mês de janeiro? Que o n de 1 é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6, que multiplica x menos 1. Como o x aqui é 1, 1 menos 1, 0. Então eu tenho que n de 1 é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes 0 é 0. N de 1 é igual a 180 menos 54 vezes cosseno de 0. Bom, cosseno de 0 é igual a 1. Né? Olha só rapidamente aqui. Ó. Aqui está o eixo dos cossenos. Aqui está o 0 graus ou 0 radianos. E o cosseno, então, tem essa medida. Tem a medida do raio trigonométrico, que é igual a 1. E aí, então, n de 1 é igual a 180. 54 vezes 1, 54. 180 menos 54, isso vai resultar aí 126. Ok. Fazendo agora o mesmo raciocínio para o mês de março. E tu sabe que no mês de março eu tenho x igual a 3. Então no mês de janeiro eu tinha x igual a 1. No mês de março eu tenho x igual a 3. Então n de 3 é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes. Como é x menos 1 e o x agora está sendo 3, então aqui, ó, 3 menos 1 é 2. Então isso aqui vezes 2. N de 3 é igual a 180 menos 54 vezes π, fazendo rascunho aqui, ó, π vezes 2 sobre 6. Simplifica aqui por 2, que vai dar 1. E embaixo vai dar 3, então isso é π sobre 3. E aí, transformando isso para graus, que eu acho que fica mais cômodo,
π sobre 3 é o mesmo que 180 graus sobre 3, e isso equivale a 60 graus. E aí eu tenho que n de 3 é igual a 180 menos 54 vezes cosseno, aqui faltou, né? Tem que limpar tudo isso. Ó, aqui é cosseno de 60 graus. E aí eu tenho n de 3 igual 180 menos 54 vezes cosseno de 60, é o meio, né, de acordo com a tabela lá dos arcos notáveis. E aí o n de 3 está me dando 180 menos 54 vezes o meio, eu posso simplificar aqui, isso vai me dar menos 27. E 180 menos 27, isso vai me dar 153. Então foram 153 casos em março. Vou para o mês de maio agora. O mês de maio gera um x igual a 5. Então, n de 5 igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes. Aí aqui x menos 1, ó, é o que? É 5 menos 1, já que o x é 5. E 5 menos 1 é igual a 4. Então eu tenho aqui π sobre 6 vezes 4. Vem para o rascunho aqui, ó, π sobre 6 vezes 4. Simplifico aqui por 2. Isso vai me dar 2π sobre 3. 2π é 2 vezes 180, 360. 360 graus por 3. Isso é o mesmo que 120 graus. Então, o n de 5 está dando aqui 180 graus, 180 menos 54 vezes cosseno de 120 graus. N de 5 igual 180 menos 54 vezes. Aí quanto que é o cosseno de 120 graus? Bom, aí tem que pensar, né, que 120 graus em relação ao eixo horizontal 180 e 360, ele é mais próximo do 180. E a diferença para o 120, a diferença aí, ó, é igual a 60 graus. Então o cosseno de 120, em termos numéricos, é o mesmo cosseno de 60. Com um detalhe, uma ressalva, que 120 graus está no segundo quadrante. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então esse cosseno de 120, na realidade, ele é igual a menos o cosseno de 60. Então ele é igual a menos o cosseno de 60, que é 1/2. E aí eu tenho n de 5 igual 180, menos vezes menos dá mais, 54 que simplifica com esse 2, né? 54 vezes 1/2 é a mesma coisa que metade de 54, e aqui eu tenho 27. N de 5, deixa eu colocar do lado, n de 5 então ficou 180 mais 27, isso está me dando 207. 207 casos em maio. E aí nós vamos para o último mês pedido, que é o mês de julho. O mês de julho, que é o 7º mês, gera um x igual a 7. N de 7 é igual, pela equação 180 menos 54 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes x menos 1. Então eu estou aqui, ó. Nesse caso agora o x é igual a 7. Então aqui eu tenho 7 menos 1. 7 menos 1, 6. Então é π sobre 6 vezes 6. Cancela aqui 6 com 6, né? Eu tenho que n
de 7 é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno, que seria aqui cosseno de π. E π, tu sabe que é 180 graus. Para facilitar, vou jogar aqui em graus. N de 7 igual 180 menos 54 vezes cosseno de 180 graus. Aí lembra, ó, que o 180 graus, ele está aqui na esquerda. Ó. E o cosseno, então, é esse pedaço, que é o raio trigonométrico 1, mas só que negativo, menos 1. Então, cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, o N de 7 está resultando 180, menos vezes menos dá mais 54. E 180 mais 54 vai resultar 234. Então, 234 casos. Como ele quer a soma, né, desses registros aí, então agora é só armar 126, que é o de janeiro, mais 153, que é o de março, mais 207, que é o de maio, e para finalizar somo 234, que é o julho. 6 e 3, 9, 9, 7, 16, com 4, 20, vai o 2, 2 vezes 2, 4, 9 com 3, 12, vai o 1, 1, 2, 3, 5, 7, e aí eu tenho 720 casos somados nesses meses aí, letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita e até a próxima. Antes de encerrar o vídeo rapidinho, queria comentar que essas transformações, né, de aqui cosseno de 0, aqui foi os 60 graus, aqui foi os 120 graus e aqui foi os 180 graus, eu poderia também ter visto isso pela figura, pelo desenho. Ver se eu consigo aqui nesse espaço te mostrar isso. Ó. Tá, o exercício já está pronto, acho que essa maneira aqui é a mais adequada de fazer. Tá? Dá um pouquinho de trabalho, porque tu vai substituir mês a mês, mas ainda assim acho que ela é mais fácil de ser percebida. O que eu poderia pensar também é no ciclo trigonométrico, onde eu vou representar aí os 12 meses do ano. Como os arcos eu começo a medir daqui, ó, desse ponto, no sentido anti-horário, eu vou fazer a mesma coisa com os meses. Então aqui seria o mês 1, aqui o mês 2, aqui o mês 3, aqui o mês 4, aqui o mês 5, 6, aqui o 7, 8, mês 9, mês 10, mês 11 e aqui o mês de dezembro, mês 12. E aí, se tu observar, ó, o cosseno dessas posições, o mês de março é o mês 3. Então eu estaria nessa posição aqui, ó. O mês de janeiro estaria aqui, ó. Cosseno, tudo isso. Cosseno de 0. Foi o primeiro aqui, ó. Depois, no mês 3, que é março, eu estaria nessa posição. E aí, se tu observar, olha só, que ângulo é esse? 60 graus, né? Por que 60 graus? Porque eu tenho esse quadrante dividido em 3 fatias, ó. Cada fatia é 30. Então aqui seria 60 graus, que é esse aqui, ó, cosseno de 60. O próximo, que é o 5, o 5 estaria nessa posição. Aí eu teria esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo aqui é quanto? 120, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 fatias de 30. Então esse ângulo aqui seria 120 graus. E aí, para completar, julho, mês 7, olha onde é que está o mês 7, ó, nesse ponto. E aí teria meia volta. E aí fecha, né? 180 graus, que foi o que eu obtive aqui. Ok? Então esses 4 ângulos eu poderia ter visualizado pelo desenho. Acho isso mais chato de fazer, né? Do que simplesmente ir substituindo aqui o x por 1, por 2, por 1, por 3, por 5, por 7, enfim. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço e até a próxima.